Deus que dá conforto aos desconfortados. Meu Deus! O Deus que ilumina os que estão nas trevas. O Deus que exalta os que estão abatidos. O Deus que acha os que estão perdidos. O Deus das oportunidades. Estamos aqui na tua presença, porque cada um de nós quer ter a sua oportunidade. Aleluia! A oportunidade de te adorar, a oportunidade de te exaltar, de te glorificar e de renovar os laços de comunhão com o Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, toma o primeiro lugar nesta reunião. E que tu sejas, na verdade, o centro de todas as coisas.
Aleluia,
preletor desta noite. Este preletor está trazendo a palavra ao longo desta semana. Ininterruptamente. Queremos que Deus fale. E assim eu vos peço uma salva de palmas para o nosso Deus, enquanto o nosso Senhor se aproxima de nós. Glória a Deus. Saúdos amados com a paz do Senhor. Amém. O som está gostoso. Then sing my song, thy Savior God to thee. Glória a Deus. How great thou art, how great thou art. Then sing my song, thy Savior God to thee. De missões. Cantamos em um mundo, língua nacional de Angola, inglês, português, espanhol. O missionário Elias vai pegar o microfone. Vamos cantar juntos. Aleluia. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande ser, então minha alma entona la canção. Quão grande ser, quão grande ser, Senhor mi Dios, al contemplar los cielos. El firmamento, aleluya, y las estrellas mil, a oír tu voz y los potentes truenos, al ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Quão grande ser, quão grande ser, mi corazón entona la canción. Quão grande ser, quão grande ser. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Vou pedir aos irmãos para nos colocarmos em pé, lermos a palavra do Senhor e todas as considerações que me cabe fazer, falo-ei depois de lida a palavra do eterno Deus, nosso Senhor. Quantos podem dizer, está a valer a pena esta semana da conferência? Podem dizer amém? Deus começou a falar conosco desde terça-feira e até o final. É só a voz do Senhor que vai prevalecer. Esta igreja ainda é do Senhor. E esta palavra ainda é a palavra inspirada do Senhor. Juízes capítulo 12, versículos 1 a 6. Juízes. Glória a Deus. Amém. Versículos 1 a 6. Dá para entender o português do negão aqui? Amém. Amém.
Se não der, a gente entra no brasileiro, gente. Bem, Juízes capítulo 12, versículos 1 até o versículo 6. Quantos têm achado podem dar um sinal dizendo amém? Amém. Então se convocaram os homens de Efraim e passaram para o norte. E disseram a Jefté: por que passaste a combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a fogo a tua casa contigo. E Jefté, ou Jefte, como alguns dizem, lhes disse: eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon. E chamei-vos e não me livrastes da sua mão. E vendo eu que me não livráveis, pus a minha alma na minha mão. E passei aos filhos de Amon, e o Senhor nos entregou nas mãos. Por que, pois, subistes vós hoje contra mim para combater contra mim? E ajuntou Jefté a todos os homens de Gileade e combateu com Efraim, e os homens de Gileade feriram a Efraim, porque, estando os gileaditas entre Efraim e Manassés, disseram: fugitivos sois de Efraim. Porém tomaram os gileaditas, os efraimitas, os vales de Jordão. E sucedeu que quando os fugitivos de Efraim diziam: passarei, então os homens de Gileade lhes diziam: és tu efraimita? E dizendo ele: não. Atenção ao versículo 6. Então lhe diziam: dize, pois, Shibolete. Porém ele dizia Sibolete, porque o não podia pronunciar assim bem. Então pegavam dele e o degolavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42.000. Dize, pois, Shibolete. Porém eles diziam Sibolete. Eu vou reler o versículo 3 por uma questão, em razão de ser esta o texto onde eu vou me basear. E vendo eu que me não livráveis, pus a minha alma na minha mão e passei aos filhos de Amon, e o Senhor nos entregou nas mãos. Aleluia. Não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor de tua bondade e benignidade. Somos servos, somos instrumentos. Senhor, mantenha a tua fidelidade à palavra. Sê benigno para com teu povo, falando as nossas necessidades. Tocando, Senhor Jesus, nossas sensibilidades. Moldando o nosso caráter. Levando-nos de maneira clara, Senhor Jesus Cristo, à luz da tua vontade. Pois não queremos ser o que desejamos. Queremos ser o que tu queres que sejamos. Fale conosco hoje. Em nome de Jesus. Fala, Senhor, pois teus servos ouvem. E a congregação diz: amém. Queiram por bondade sentar, Deus abençoe. Estou caminhando para o encerramento da minha participação neste evento abençoado. E eu, antes de entrar na palavra, eu quero falar da minha alegria em poder ver pessoas muito queridas, pessoas amigas que estão aqui. Mais uma vez, agradecer sem demagogia nenhuma a pessoa querida do pastor Antônio Sampaio, homem de Deus. Nós lá em África, eu particularmente lhe chamo de meu cota. Cota é uma expressão angolana para dizer nosso irmão mais velho. Amigo querido do meu primo, pastor Manuel Abel. Nós aprendemos a amar e a respeitar esse homem de Deus. Estar aqui é uma grande alegria. Fiquei feliz também porque ouvi o nome que está aqui presente, meu amigo, meu irmão. Onde é que está o pastor Félix? Levanta, Félix. As pessoas não sabem quem é você para mim. Esse é meu
amigão. A gente diz, depois de Jesus, este é o meu melhor amigo. Estamos distanciados quase 14, 15 anos. Começamos juntos, subir montes, orar, jejuar, buscar a Deus. Deus passou a visão do que Ele queria para nós e nós orávamos, usa-me, usa-me, usa-me. E chegou o momento em que Deus nos levantou, chamou para o Brasil e eu continuei na pátria querida. Fico feliz pelo revelo, pastor. Deus abençoe. Amém. Eu quero louvar a Deus pela vida do casal que nos hospeda, não é? A irmã Miriam, o pastor Samuel, Deus abençoe. Estamos bem acomodados, estamos felizes. Não está dando mais para sair daí. Mas o nosso visto tem data de caducidade. Temos mesmo que voltar. Amém. Vamos para a palavra do Senhor, que é o que nos interessa. O meu pai, pastor Francisco, cobrou de mim que no primeiro dia eu disse que era a introdução. Ele queria que eu continuasse no mesmo texto. E eu disse que era apenas introdução do tema, a conferência e não do texto. E então eu sinto-me no dever de fazer uma rapidinha recapitulação daquilo que Deus nos permitiu falar. Na quarta-feira, falamos do resgate da chamada, pois o tempo é um tempo em que as pessoas estão perdendo um pouco o foco. As pessoas, não a igreja. Falar de missões hoje é muito caro. O mais gostoso em muitos lugares é falar de dinheiro. Não que não seja importante falar disso, mas não é a prioridade do Evangelho. E vimos a história de Jonas, que, chamado pelo Senhor, levantou não para obedecer, mas para fugir. E dissemos que ele levantou pela voz do Senhor, mas não para a voz do Senhor. Quando ele foge, o Senhor está a nos ensinar que há profetas que nos desiludem. Quando ele levanta e foge, o Senhor vai atrás. E a Bíblia está a nos ensinar que Deus não tem duas opções para nenhum profeta. Quando Ele te chama, é ir ou ir. É fazer ou fazer. Deus não tem outra opção de vida para nós. Quando Deus nos chama, as razões para as quais Ele nos chama é sempre maior do que as razões que nós temos para fugir. Ninguém jamais terá uma razão maior para fugir de Deus do que Deus tendo maiores razões para o chamar. Ontem nós traçamos um pouco o caminho da graça. E eu estava a meditar ainda dentro do caminho da graça. E eu lembrei-me de Abraão. O versículo 5 do capítulo 22 de Gênesis diz que quando Deus chama, quando Abraão vai em obediência à voz do Senhor, chegou num determinado lugar, ele diz para os moços: ficai aqui, porque eu e o menino iremos além, e havendo adorado, voltaremos para vós outros. Abraão soube como quem vai matar seu filho, sabendo que ele vai descer como alguém que está a trazer o filho ressurreto dentre os mortos. Mas a expressão "ficai aqui e eu e o moço iremos além" está a nos ensinar que Abraão foi mais longe com seu filho do que foi com os seus servos. E se a gente olha para Deus, fica muito mais perfeito. Deus foi muito mais longe com seu Filho unigênito do que foi conosco. Se isso não tem valor para si, eu vou dizer num outro ângulo. Deus vai mais longe conosco como filhos do que como servos. É como filhos que nós vamos muito mais longe. Por isso não se enganem. É por esta razão que ele vai dizer no último dia: não vos conheço.
Em teu nome expulsamos demônio. Em teu nome curamos enfermos. Mas eu não vos conheço, porque eu sempre vou mais longe com os homens como filho do que como servos. E tantas pessoas hoje que nos vemos, pensamos que estão no caminho certo porque estão a servir. Mas não estão. Porque não estão a servir como filhos. Estão a servir como mercenários. Que Deus nos ajude a nos conservarmos no caminho, a mantermos o foco e a caminharmos sempre adiante. A recompensa está nas suas mãos e nós vamos receber em nome de Jesus. Queridos, Juízes, capítulo 12, versículo 1 a 6, o capítulo todo tem uma história muito linda para nós. O livro de Juízes está inserido dentro da Bíblia num contexto histórico extremamente importante. Na verdade, o livro de Juízes está naquele período pós-sacerdotal e pré-profético. Portanto, no meio daquela grandeza de Abraão, e no alvorar e no nascer daquela grandeza de Samuel, está exatamente o livro de Juízes. O livro de Juízes vale pela reviravolta que ela traz. Na verdade, quando você lê o livro de Juízes, você tem um gosto inicial de amargura. Porque você vê o povo vivendo de si e para si mesmo. Você percebe, ali está aquela expressão famosa no livro de Juízes, que cada um vivia como queria. E porque estavam a levar esta vida, eles eram sempre subjugados pelas nações vizinhas. E Deus, na sua sabedoria, Ele levanta juízes. Diferente de sacerdotes que vinham todos de uma linhagem, juízes eram homens levantados pelo Senhor, dotados de uma graça e de uma unção sobrenatural especial para governar e legislar o povo durante um período de afastamento espiritual. Dentre os juízes, existem alguns destacáveis e elogiáveis servos de Deus. Gideão, Sansão, Débora, homens e mulheres que foram usados pelo Senhor. Entre eles está Jefté. Diferente dos demais, Jefté não tem uma história muito bonita, pois o seu pai, embora valente, sua mãe era prostituta. E ele não era bem quisto pela casa do seu pai. Os seus irmãos o lançaram para fora. E quando ele sai, ele vai juntar-se e cria aquilo que no Brasil chama-se formação de quadrilha. Junta-se a um bando de vadios. Mas quando alguém é marcado pelo Senhor, a mancha, a pecha que existe em sua vida não inutiliza o valor que Deus espera e tem na vida desta pessoa. O capítulo 12 marca a reviravolta na história, na vida de Jefté, porque o capítulo 11 é penoso e é triste. Seu pai Gileade se tornou um homem poderoso.
E Gileade se tornou um povo poderoso. Um povo que geograficamente posicionava na divisa entre a tribo de Manassés e a tribo de Efraim, duas grandes tribos. A de Efraim, conhecida pela violência, conhecida pela força. E a tribo de Manassés, conhecido pelo saber, pela sua capacidade de discernir os tempos. É ali, neste meio, que nasce este povo, o povo de Gileade. E os midianitas e os amonitas, no caso especialmente os amonitas, sondaram, e o povo, o lado mais fraco, que eles viram que era passível de ser atacado e assim conseguirem o seu desejo, o seu desiderato, era exatamente este pequenino povo. E sempre que os amonitas quisessem comer, e esperavam que as plantações daquele povo crescessem, eles vinham, atacavam e colhiam, levavam tudo que era daquele povo e iam embora. Os gileaditas, sabendo da força e da capacidade bélica, da capacidade de guerrear dos seus irmãos efraimitas, recorriam aos seus irmãos pedindo auxílio, ajuda, ajude-nos. Mas os irmãos, os efraimitas, nunca fizeram caso, jamais, dos seus irmãos. Jefté, que já havia sido constituído naquele momento líder em Gileade, chegou um momento em que ele disse: basta. Um povo só é vencedor quando se levanta no seu meio alguém pronto a arriscar a cabeça. E Jefté diz: chega. Esta brincadeira e esta história tem que mudar. Vamos nos levantar e vamos defender o nosso patrimônio. Se os amonitas nos atacarem novamente, nós vamos revidar. Nós vamos contra-atacar. Ainda que sejamos em menor número, confiemos no Senhor. E assim aconteceu. Num determinado momento, os amonitas vêm, como diz o brasileiro, afobado, pronto para atacar rápido e saquear os bens, só que desta vez encontrou um povo bem disposto. E Gileade dá o brado de guerra: é agora, meu povo! E o povo se levantou e contra-atacou, e diz a Bíblia que os gileaditas derrotaram os amonitas. Quando os efraimitas e os seus irmãos tomaram conhecimento deste feito, não gostaram e não se alegraram. Irmãos, tenham paciência comigo, amém? Eu estou a apanhar balanço. Vamos lá, tem que entender a história, estou a apanhar balanço. Eles ficaram chateados, e a Bíblia deixa claro, ficaram com uma inveja, e não é a santa inveja. E chegaram para Jefté, exatamente para Jefté, e disseram: quem te mandou se levantar contra os amonitas sem nos consultar? Por esta razão, nós queimaremos a tua casa contigo dentro dela. Aí Jefté levanta-se e ele diz: quero vos dizer uma coisa. Essa é a versão Jorge Batista, não está na Bíblia assim. Quero vos recordar que a unção que me deu vitória sobre os amonitas ainda está comigo. E vocês podem ser o próximo. É aí que Jefté brada: meu povo, ainda tem unção? Ainda há azeite aí? Estamos a pingar.
Então, adiante, ataquem, que não sobre nenhum efraimita. E quando eles atacam, como eram irmãos, como é que você vai perceber que este é efraimita e este é gileadita? Aí Jefté usa uma senha. Sabendo que os efraimitas tinham dificuldade de pronunciar a palavra, o regionalismo, a palavra, a expressão shibolet, que significa espiga, rio, e o importante hoje não é o que significa. Sabendo que eles pronunciavam, a palavra shibolet, a pronúncia é alveolar, a língua entre os dentes. Mas os efraimitas pronunciavam-no de maneira sibilante. Alveolar é a língua no céu do dente. Mas os efraimitas pronunciavam de maneira sibilante a língua nos dentes. E então não soava shi, soava si. Ele usou esta senha e disse: se eles pronunciarem si, é porque não é dos nossos. Matem. E assim aconteceu. Naquele dia, caíram 42.000 efraimitas. Porque quando eles perguntavam: és tu efraimita? O outro dizia: não sou. Então diz ainda Shibolet. Porém eles diziam Sibolet. O tema da minha mensagem vai ser essa: você fala Shibolet ou Sibolet? Pergunte no irmão que está ao lado: você fala Shibolet ou Sibolet? Irmãos, toda a história tem uma teologia. Vamos olhar para o que tem de princípio, o que tem de bíblico, o que tem de verdadeiro por detrás dessa história, porque eu quero colocar na mente dos irmãos algumas verdades que vão abençoar o nosso coração. O versículo 3 é um versículo especial para mim quando eu leio este versículo, porque tem algumas coisas que nós precisamos entender na nossa caminhada com Deus. E vendo eu que me não livráveis, pus a minha alma na minha mão e passei aos filhos de Amon, e o Senhor me entregou. Queridos e queridas no Senhor, quando Deus fala, Ele fala para valer aquilo que Ele disse. Deus nunca disse e nunca dirá nada nesta terra que virá a ser corrigido amanhã. Jamais. O máximo do que Deus diz, glória seja dada, é repetido. Algumas coisas que o Senhor diz para você hoje, Ele amanhã vai repetir, que é simplesmente para confirmar e te fazer lembrar que é Ele que falou. Porque Deus é o Deus da segunda chance. Se Ele olhar para Jonas e dizer: levanta-te e vai para Nínive, no capítulo 1, vai sempre existir um capítulo 3, onde vai dizer: e veio segunda vez a voz do Senhor a Jonas dizendo: levanta-te, para nos mostrar que nada que o Senhor diz pode ser corrigido, ela só pode ser confirmada, e glória seja dada ao eterno nosso Deus que nos criou. Irmãos, para Deus agir na nossa vida, para Deus agir hoje como Ele agiu antes, Ele tem que ser imutável e as circunstâncias têm que ser mutáveis. Vou repetir: para Deus agir hoje do mesmo jeito que Ele agiu ontem, Ele tem que ser um Deus que não muda e as circunstâncias têm que ser mutáveis. É isso que prova que Deus é um Deus que age. Sabe por que Deus age na nossa vida?
porque todas as coisas na vida estão sujeitas à mudança, e o Deus dessa vida é um Deus que jamais mudará. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, simplesmente para dizer que Ele é o Deus que não muda, só muda as coisas que têm que mudar em nossa vida. Bem, o versículo 3, o que ele tem realmente interessante para nos mostrar? E eu quero hoje partilhar com os irmãos algumas lições especiais dentro desta palavra. A Bíblia diz assim, e diz ainda Shibolete. É por isso que eu disse, o tema é este, fala ainda, você fala Shibolete ou Sibolete? Por quê? Porque a palavra Shibolete, em primeiro lugar, é uma palavra que serve para confirmar o que nós somos ou negar o que nós dizemos ser. É aqui que eu posso bater em cima, e eu não tenho problema disso, porque eu sou da Assembleia de Deus, nasci nela, cresci nela, e espero, se Deus quiser, continuar dentro dela. Agora, ouça, irmãos, é aqui que eu bato em cima da nossa querida Assembleia de Deus. Porque nós dissemos que somos, nós dissemos que fazemos, nós dissemos que temos, mas será que aquilo que nós dizemos ser se confirma? Ou a gente nega com as condutas da nossa vida aquilo que nós dissemos ser? Que Deus nos ajude hoje a dar conta quem é quem no nosso meio. Eu estou aí, eu vou chegar lá. Nem todos que pregam a palavra do Senhor falam Shibolete. Nem todos que cantam nos nossos púlpitos são do Shibolete. Atenção, moças! Atenção, moços! Cuidado para o diabo não te enganar. Só porque ele prega bem, não quer dizer que é ele com quem você tem que se juntar. Porque ele pode ser bom pregador, mas nada garante se ele é bom marido. Nada garante que ela é uma boa mulher. Ela hoje está assim maravilhosa. Amanhã as garras aduncas vão sair e você já não tem mais como voltar atrás. Por isso, nós vamos fazer a palavra Shibolete é uma palavra para identificar quem é quem no nosso meio. Que Deus nos ajude. Porque aquelas pessoas que falam em línguas estranhas, mas fazem coisas estranhas. Aquelas pessoas que cantam maravilhosamente bem, prega bem e peca bem. Crente do tipo Sansão. Bom de braço, mas bom de pecar também. E há uma coisa que é séria, irmãos. Quando você tem a unção de Deus na tua vida, normalmente as pessoas são as primeiras a dar conta. Agora, quando você perde a unção, geralmente você é o último a dar conta. Que Deus nos ajude a termos cuidado. Fale ainda, Shibolete. Qual é a primeira lição que Deus quer nos ensinar dentro desse texto? Versículo 3, vou reler e vou passar a primeira lição que Deus quer que eu passe para a igreja. E vendo eu que não me livráveis para seus filhos de Amon, e o Senhor me entregou. Sabe o que a Bíblia está a dizer? Antes de entrar no texto, está dizendo assim, Jefté diz, que é isso? Por que vocês se levantam contra mim? Lembre-se quantas vezes vos procurei, ou vos procuramos para nos ajudar, e vocês nunca nos ajudaram. E vendo eu que não queriam nos ajudar, eu resolvi por conta própria arriscar minha cabeça e lutei. E Deus, aleluia, me deu os inimigos nas minhas mãos. Quando eu li essa palavra, tocou meu espírito e Deus me abençoou. E Deus fala para mim, João Batista, eu quero te ensinar como é que eu trabalho na igreja. Agora eu vou passar para os irmãos o que Deus está a fazer na vida de muitas pessoas que estão aqui. A primeira lição é essa. Quando Deus quer te abençoar, Ele coloca alguém na tua vida.
Mas quando ele quer se engrandecer, ele tira. Quando ele quer te abençoar, ele coloca alguém. Mas quando ele quer se engrandecer, ele tira aquele que você tem por confiança. Quando Deus sente que você está lhe deixando por trás, ele olha para você. Se a tua confiança é o homem, se a tua confiança é o braço, ele vai tirar o homem para te mostrar que o meu socorro vem de Deus, que fez os céus e a terra. É para ele se engrandecer. Sabe por quê? Que algumas pessoas, aqueles a quem eles confiavam, de repente já não os querem ajudar. É porque Deus está te ensinando, filha de Deus, quando aquele que te ajudava já não quer te ajudar, já não pode te ajudar, é porque eu, o Senhor, estou a lhe tirar de lado, porque eu quero me engrandecer na tua própria vida. Eu quero que você comece a olhar para mim como teu socorro bem presente na angústia. Está escrito assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu, Isaías, vi o Senhor. No dia, no ano em que o Senhor tirou, e dizem os teólogos que ele era primo de Isaías, quando Deus tirou o apoio, quando tirou a muleta, quando tirou o sustento, é ali que o profeta conseguiu olhar para Deus. Deus me tem trazido esta noite para dizer para algumas pessoas: se você está a chorar porque faltou a ajuda que sempre existiu, hoje o Senhor está a te dizer: é eu quem permitir que a ajuda desvanecesse, que é para você olhar que eu é quem mando, eu é quem quero, eu é quem faço. Se você se voltar para mim, você vai descobrir as minhas mãos estendidas sobre a tua vida. Se você se voltar para mim, você vai dar conta que o meu rosto está a aguardar por você. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos na Bíblia. No ano em que morreu o rei Uzias, algumas grandezas nos impedem de vermos a grandeza de Deus. Algumas grandezas humanas nos impedem de ver a grandeza de Deus. Diz a Bíblia: não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Quer dizer que a grandeza econômica não pode ofuscar a grandeza divina. Você pode ter, mas para além de você ter, você tem um Deus que é todo poderoso. Ouçam o que eu vou lhes dizer. Ouçam bem. Ouçam bem. Deus nunca nos dará uma vida que lhe torna desnecessário. Deus nunca vai nos dar uma vida que torna Ele desnecessário na nossa vida. Ele sempre vai procurar abrir caminho para você ver a sua grandeza naquilo que Ele te dá, naquilo que Ele te mostra, naquilo que Ele te leva, nas pessoas a quem Ele te apresenta. Você tem que ver que é Deus quem fez, é Deus quem deu, é Deus quem apresentou, é Deus quem está no negócio. É isso que Jefté entendeu, que eu é quem permiti que os teus irmãos não te ajudassem, para você ver, para eu mesmo me engrandecer na tua vida. Eu é quem permiti que os teus irmãos faltassem contigo, para que eu, o Senhor, eu, o Deus da providência, me engrandecesse na tua vida. Senhoras e senhores, Deus quer continuar a ser Deus na nossa vida. Não deixe nem o homem, não deixe nem o dinheiro, não deixe nem as pessoas roubarem o valor e a grandeza de Deus na tua vida. Segunda lição. E vendo eu que não me livrava, expus a minha alma na minha mão e passei aos filhos de Amon
Última palavra. Por que, pois, subistes hoje contra mim para combater contra mim? E ajuntou Jefté a todos os homens de Gileade e combateu com Efraim. Segunda lição. Na vida do cristão, toda oposição gera sempre uma nova posição. Quando o diabo te ataca forte, o que ele não sabe é que essa oposição vai gerar em você uma nova posição. Sabe por que alguns oram e oram e oram? É porque a situação apertou e não teve saída a não ser dobrar o joelho, e Deus começou a agir na vida dele, porque o diabo não sabia que a oposição só gera uma nova posição. Eu vou lhes confessar, o que me fez ser quem eu sou hoje não é escola teológica. O que me fez ser quem eu sou hoje não é o que eu sei de Bíblia. O que me fez ser quem eu sou hoje são as lutas que eu travei e me tornaram cada vez mais forte, cada vez mais ousada. Tentaram me parar, mas prossegui. Tentaram me calar, mas eu orei. Juraram para me ver no chão, mas continuei. E mais firme do que nunca eu hoje sou. Sabe por quê? Porque as lutas me deu uma nova posição. Uma nova posição. Uma nova posição. A luta e a provação não vai matar você, vai fortalecer você. As guerras dessa vida não vai acabar contigo, vai firmar você. Ouve isso. Uma falta de oposição gera sempre uma nova posição. Olha só. Eu quero que vocês confirmem isso. Jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente. E o quarto homem começou a passear. Nabucodonosor olhou. Sabe que eu estou a ver bem? Ei, conselheiros! Não jogamos 3? Sim. Como pois eu estou a ver 4? Eu tenho uma mensagem cujo tema é quando 3 se tornam 4 é a matemática de Deus. Eu joguei 3. Como é que eu estou a ver 4? Estou a ver mal? Não. Ele olha e diz: Sadraque, Mesaque e Abednego, saiam para fora. Quando eles saíram, o rei olhou para eles e disse: a partir de hoje, ninguém adora outro Deus a não ser o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Alguém já entendeu? Uma nova posição. Até então, o Deus só era Deus de Sadraque, Deus de Mesaque e Deus de Abednego. Agora é uma nova posição. Agora é Deus de todo mundo. Tem que dobrar seus joelhos e adorar este Deus. Por quê? Porque toda oposição gera sempre uma nova posição. Você não sabe o que Deus vai fazer na tua família. Você não sabe até onde vai terminar as lutas, porque não querem que você venha à igreja. Dobra o joelho, ora a Deus. Você vai ver, tua mãe vai se converter, teu irmão vai se converter, tua filha vai se converter, teu tio vai se converter, porque a oposição gera uma nova. Ei, Deus. Levantou a estátua.
E disse: ninguém adora outro Deus a não ser essa estátua. Sadraque, Mesaque e Abednego não aceitaram dobrar seus joelhos. Sabe por quê? Porque nós não podemos dizer sim a um Deus que foi feito da noite para o dia. O nosso Deus não foi feito da noite para o dia. Ele é quem fez o dia e a noite. Ele opera de dia, opera de noite. Se necessário, opera quando você não sabe se é dia, se já é dia ou noite. Está vendo esse tipo de problema? Quando você não sabe se é dia ou noite, se é de dia ou de noite, é problema, mais problema. É ali que o Senhor vai pôr as suas mãos e vai mostrar: eu sou Deus do dia e da noite. Oh, não podemos dizer sim, em segundo lugar, a um Deus que foi feito por decreto. Aquele Deus, aquela estátua foi feito por decreto. Nosso Deus não é Deus que foi feito por decreto. O nosso Deus é um Deus dos decretos. Se Ele dizer sim, ninguém pode dizer não. Se Ele dizer não, ninguém ousa dizer sim, porque Ele é o Deus dos decretos. E Ele vai decretar uma coisa: a oposição vai te dar uma nova. Lembrei-me também de Davi, não é? Enfrentando Golias. E a Bíblia diz que Golias olhou para ele e disse assim: quem sou eu, animal, para você vir a mim com pedras e palitos? Hã? Não, eu introduzi uma coisa que não está no texto. Sou eu cão para você vir a mim com paus e palitos? Ele só viu o palito, não viu a pedra. E morreu pela pedra que ele não viu. Irmãos, o que o inimigo não consegue ver em nós é aquilo que lhe derrota. Graças a Deus. Graças a Deus por isso. Aleluia. Eu ouvi o testemunho de uma irmã, e é daqui do Brasil, que o marido não sabia. O marido se chateava demais com ela. Era bravo, mas bravo, porque ela ia para a igreja. E no dia que ele foi beber cachaça para matar a mulher, porque a mulher foi no culto, é naquele dia que ele veio bem bêbado, como nunca, afiou bem a katana, diz: hoje eu acabo com essa mulher. É hoje que eu acabo com ela. E aí vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Sem ele saber, naquela bebedeira, bate com as mãos no candeeiro. O candeeiro cai no lençol. E o lençol pegou fogo. A casa toda pegou fogo. Ela não sabia que a mulher estava na casa da vizinha a orar por uma mulher, um homem que estava enfermo. E naquele momento que ela começou a orar, começou a clamar, começou a orar, é ali que Deus disse: hoje, mulher, eu estou a salvar não apenas esse homem, mas também estou a salvar o teu marido. Na casa ao lado pegando fogo, um homem, um marido, todo aflito: ai, vou morrer, ai, vou morrer, ai, vou morrer. Toda a casa pegou fogo, menos o quarto para onde ele fugiu. Até hoje ninguém sabe como é que o quarto pegou fogo. É ali no lado que ele ouviu a mulher dizer: Senhor, apaga o fogo. Mas a mulher estava a orar pelo fogo espiritual, mas ele entendeu que a mulher está a orar para Deus apagar o fogo físico da casa dele. Ele dizia: mulher, eu estou aqui para morrer. A mulher não estava a ouvir, só: apaga o fogo, pai, apaga o fogo, pai, apaga o fogo, pai. Quando ele sai naquela quentura, de repente ele percebeu que o fogo se extinguiu e ele saiu. Quando ele sai, vê a mulher com a Bíblia a vir para onde ele estava. O que foi, marido? Por que aconteceu com a casa? O que você fez com a casa? Ele saiu correndo e caiu aos pés da mulher e disse: oh, minha mulher, hoje, a partir de hoje, eu sou da escola dominical. Começou bem. Escola dominical mesmo. É o primeiro lugar onde você vai passar. Sabe por quê? Porque toda oposição gera sempre uma nova posição. Quem acredita que Deus está lhe colocando numa nova posição na sua vida? Em 1983, meu pai já se via no caixão. Aliás, todos os sonhos que ele tinha eram no caixão. Gravemente doente. Gravemente doente. Pronto a morrer. De repente, a minha mãe
vem do culto e ela ora. Quando ela chega em casa, encontra o meu pai, meu padrasto, na cama, quase que despedindo. E de repente, na fraqueza da minha mãe, aquela fraqueza, mas aquela fraqueza que Deus gosta, ela faz uma oração e de repente ele dorme. Quando ele dorme, ele tem um sonho, onde veio uma placa voando e lá vinha Isaías capítulo 8, versículo 11. E quando veio esse texto, uma voz disse: vai ter com Gabriel, vai ter com Gabriel, vai ter com Gabriel. Este Gabriel é um evangelista que já está com o Senhor. Vai ter com... Quando ele desperta, ele conta para minha mãe. A minha mãe se lembra, tem o evangelista Gabriel. E foram para lá. Ali começou a reviravolta. Ele ora, o evangelista Gabriel ora, e o meu pai foi totalmente liberto, salvo. Agora observa, foi em 1999, em 99, muitos anos passados, depois que eu casei, uma semana depois de eu me ter casado, eu estava orando em minha casa junto com um amigo meu. O meu pai novamente acometido por aquela doença diabólica. Nós estávamos a orar, eu estava orando em minha casa, de repente Deus diz: meu servo, pare de orar e vá para a casa do teu pai. E ore por ele, porque ele está às portas da morte. E só deixe de orar quando eu mandar. Eram 8 horas. Despedi minha esposa, eu e o meu amigo, que também o Senhor já levou. Fomos para a casa do meu pai. E encontramos o meu pai a rebolar na cama. Aquilo é rebolar. Os irmãos entendem que se isso é errado, rebolar para nós é... Não quero falar línguas estranhas aqui. Rodopiado, pronto, agora ele estava rodopiado, aquele de tanta dor, e gemia. E eu entrei, nós entramos e começamos a orar. Eu estava a orar com uma energia e uma intensidade. Nós de Angola dizemos, eu estava a orar com uma raiva de Satanás por causa daquela oposição. E começamos a orar 9 horas, 10 horas, 11 horas, 12 horas, 13 horas, 14 horas eu estava cansado. Mas o Deus não tinha dito ainda para. Eu orava 15 horas, nada de Deus dizer para. Quando chega lá para as 16 horas, o meu amigo, que Deus usava-lhe tremendamente em revelação, de repente ele tem uma visão. Ele tem uma visão que uma espada cai do céu e corta exatamente um cágado e ao meio. Naquele momento que ele me fala, que ele dá aquela visão, eu comecei a orar e de repente Deus me dá uma visão. Naquela visão eu vi a minha avó, a mãe do próprio pai, numa nós chamamos cubata, numa casa assim de capim, sentada em lata de leite, e de repente todos começaram a dizer assim. Um disse: eu já não ataco mais o Roy, o nome dele é Roy, eu não ataco mais o Roy, eu não quero morrer. Eram todos cambadas de bruxo, eu não ataco mais, eu não quero morrer. Outro também se levantava: eu não quero, fugia. Todos foram, 8 pessoas, só ficou a minha avó. Naquele momento eu levanto as minhas mãos ao céu e digo: Deus, Tu és o Deus da cura, põe a tua unção nas minhas mãos. Quando eu toco no ventre do meu pai, imediatamente ele ficou liberto até o dia de hoje. Ele é hoje pastor no ministério no ministério do reverendo José Troco Nunda, pastor de um centro. Sabe por quê? Porque Deus só estava a lhe preparar para uma nova missão na sua vida. Alguns dizem: eu não sei por que eu sofro muito. Não sabe? É porque Deus está preparando uma nova missão para a tua própria vida. É para isso que Ele está preparando você. Toda oposição gera sempre uma nova oposição. Vamos embora, porque o culto vai ficar tarde. Terceira lição. Adilson, vem. Vem, meu filho. Vem. Ouve como é que Deus trabalha na nossa vida. Lições em paralelo. Primeiro, Juízes 3 faz um perfeito casamento com Isaías 6, versículo 1. Quando Deus quer te abençoar, Ele dá. Mas quando Ele quer se engrandecer, Ele tira. Segunda lição em paralelo.
Juízes capítulo 3. Com Gênesis capítulo 45, versículo 1 até o versículo 15. Estou a falar de José. José, vendido por seus irmãos. José, odiado por seus irmãos, é vendido. Porque os irmãos não suportavam, dada a preferência do pai em relação a eles, dado o fato de constantemente contar as maldades deles ao pai, dado o fato do pai ter feito umas vestes coloridas para ele, dado o fato de ele contar sonhos que indiciavam grandeza. Posso falar? Fala. José é vendido. E quando ele é vendido, ele sofre na cadeia. Depois do sofrimento na cadeia, ele é engrandecido na nação, no império. Quando ele assume o segundo lugar, a segunda cadeira, como a fome se espalhara, ele vê-se na presença dos seus irmãos. Quando ele vê-se na presença dos seus irmãos, ele consegue reconhecer os seus irmãos. Mas os irmãos que o odiavam e o lhe venderam não podiam lhe reconhecer, já que ele aparentava e era já egípcio. E no capítulo 45, eis que ele, num banquete preparado só para os irmãos, ele manda sair todos e ficou só ele e os irmãos. E não podendo mais resistir, ele começa a chorar. Ele diz: meus irmãos, como vocês não me reconheceram? Eu sou aquele a quem vocês venderam. Sou aquele a quem vocês tramaram. Meus irmãos, me abracem. Me abracem. E ele começou a chorar com os irmãos. Vejam o que Deus fez. Eu não quero o vosso mal. Sabeis por que eu não quero o vosso mal? Porque eu tenho a graça de Deus na minha vida. E a segunda, essa última lição é a lição da graça. E eu quero que você pegue isso. A graça de Deus. Deus faz com que a sua graça na nossa vida seja maior do que a perseguição contra a nossa vida. É assim que Deus gosta de fazer. Deus tem a tendência de fazer com que a graça na nossa vida seja maior do que a perseguição contra a nossa vida. O pecado que você fez contra mim nunca vai ser maior do que a graça de Deus na minha vida. Vocês nunca vão longe no pecado quanto Deus vai longe para nos salvar, entenda. Deus sempre vai mais longe para nos salvar do que nós vamos no pecado. Por mais pecador que você seja, por mais fundo que a gente vá no pecado, a graça de Deus é sempre maior, ao ponto de nos alcançar e nos trazer para junto dele, porque a graça é sempre maior do que a perseguição. O que eu estou a dizer é que Deus fez a graça dele na vida de José ser maior do que o pecado dos seus irmãos. E eu vou dizer isso para você. Deus vai fazer a graça dele na tua vida ser maior do que o ódio do teu colega. Deus vai fazer a graça dele na tua vida ser maior do que a perseguição familiar que você trava. Deus vai fazer a graça dele na tua vida ser maior do que as invejas ministeriais de que você é alvo, porque a graça é sempre maior.
Muita gente abandonou o ministério e a igreja precipitadamente porque não entenderam isso, que a graça é sempre maior do que aquilo que fazem contra você. Fica firme aí. O que Deus quer para você vai chegar, mas não vai chegar à velocidade de um raio, vai chegar dentro do tempo de Deus. Eu vou me embora, mas fique com essas lições. Primeira, quando Deus quer nos abençoar, Ele vai colocar alguém, vai colocar, vai. Mas quando Ele quer se engrandecer, Ele vai tirar, que é para você levantar os olhos para Ele. Glória seja dada ao nome do Senhor. Irmãos, milagre não conhece ridículo. Explica isso, pastor João Batista. Não conhece. Milagre não conhece ridículo. Não conhece. Não conhece. Coloca água aí no sacrifício. Coloca. Elias, está mandando. Coloca. Ah, mas Senhor, para acender tem que ter combustível. Coloca água. Porque o fogo vai passar por onde corre a água. Coloca. E a água vai passar por onde se fez rego. Coloca. Coloca água. Irmãos, você pode estar sentado no pó como aconteceu com Jó, com chagas e feridas. E olhando para você vão dizer que Deus não está contigo. Mas num abrir e fechar de olhos, o Senhor muda a tua sorte. Por quê? Porque milagre não conhece ridículo. Vamos colocar em pé, por gentileza. É agora. É agora que toda oposição vai cair por terra. Porque Deus hoje vai gerar uma nova posição em nome de Jesus. 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 Deus hoje vai nos dar uma nova posição em nome de Jesus. Irmãos, isso não é para quem está na zona de conforto. Isso é para quem está na zona de batalha, zona de fogo. Não preciso dizer assim, diz o Senhor. É a Bíblia que já disse para você. É hoje que a história vai se inverter. A oposição vai dar lugar a uma nova. Irmão, quem te trouxe aqui não é o acaso. Quem te trouxe aqui é o Espírito de Deus para ouvir sua voz e ver sua obra na tua vida. E vamos glorificar a Deus porque Ele vai mudar. E tu Yaramasu yekaya no yaraba takashiti riana nikai. Yanimantu kiriendo boria nikeria tuena riando yekeriana. Shvidiente di karute bakayande badikaru yone maria tike. Shonda mariantu kuriende metu isuria bakani anda marana yaduike. Yute perreanto kosuria bataria nakanto loboyane kai. Yentomo su kenti carro toyena kituinama. Manto conte, cante pianto, ruca entiende, ma tu che sente, monte terianto con inteia, tu banti, che tu suia, ne manake, e tu rinte, piquento, ruti, cana tu inte, ma so, ante che rito lo poco in te metaia, tu che te metaia, ti piquento, e di caini a mute, e tu non ho cui ende manenda, tu te ma sotto, recentoso tu matare, che te mito rabate, se te basciotto robo così andare manai, anate corrava su te menaiana macana manai, osso queridos. E to suriana makarabata ya solo boko shiti mini andarama kani kani. E namanto e kariante kasuri menai andamania kanti nyanya menyura.
O espírito de revelação desceu aqui hoje. Yantanu kente keranto kosuti parianaba. Shoriente kerinto lobo yandamaka. Lepeyanto corremena yandamasuri menei. Deus vai te curar. Há entre nós aqui. Ouçam. Se puderem ficar em silêncio, mas ouve bem. Há entre nós aqui um servo do Senhor, alguém que está aqui, que, ouçam o que eu vou lhe dizer, porque o Senhor me disse isso, que você tem um problema sério da coluna. Para você entender quem é você, para não fazer confusão, porque eventualmente haverá 2 ou 3, mas para você entender quem é você que Deus está a falar, Deus me disse que você teve este problema desde o dia em que você estava a levantar algumas caixas e de repente você sentiu um estalido. É isso, estalido? E aí, depois de estalar, nessa região lombar, você começou a sentir uma dor. Você já foi ao médico, mas esta dor persiste. Deus me diz que Ele vai te curar hoje. Ouçam bem, eu quero essa pessoa aqui, porque eu vou orar rapidinho por você e vai se comprovar agora mesmo a tua própria cura. Quem é você? Quem é essa pessoa? É uma pessoa que tem um problema lombar, uma dor aguda, uma dor séria. Você mal consegue encurvar desse jeito. E você ganhou, você teve esse problema nessa circunstância. Deus abençoa. É você. Deus abençoe. Hoje, Deus vai, é hoje. Shabarassekanamanaya. Yamanense andaraba. Olhe para mim. Quando você curva, você sente dor? Sinto a pedra no sinuso, até problema na coluna. Você tem problema das pedras dos rins? Então você não. Afeta a coluna. Mas você não. A pessoa que Deus me disse estava a levantar. Ele começou a sentir essa dor quando levantava umas caixas. Caixas? É. Se não é você, se não é esse o caso, fica aí. Mas eu sinto dor lombar. Ok. Eusébio, você tem problema na coluna? Quando é que começou? Muito tempo. Mas eu disse que você estava a levantar algum peso? Saco de cimento. Saco de cimento. E sentiu esse estalido? Ela dói. E quando você encurva, você sente dor? E levanto. Dói? Soyarenaya neara kayada. Shoidera soyanare kayada mana. Shobana yantui ka suyide yara ni atoi kaya ni yanobu yani ache shonya. Shuida kanye jui yana ya tui keriando o yani kari o ye ma jui keria dui sinyama ya dui keria di uni chanya ma. Suyeneriando aria che tu sudiana aria kanya ma ya tu keria di ma ne dui kenya nya jui yana ma. Shoyeda ka soroboda ya ma kaya naramana. Pai, eu te peço agora mesmo, sob a unção do Teu Espírito Santo, eu oro pelo Teu Filho, e eu repreendo em nome de Jesus esta dor lombar, esta dor na coluna. Sai dele, sai dele, sai dele. Sai dele. Eu repreendo esta dor. Sai! Sai agora! Em nome de Jesus. 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 Sai. Sai. Sai.
o Senhor te cura. Vem cá. Faça isso. Ou siga o meu movimento. Junto comigo. Fica em minha posição, assim mesmo. Tá bom. Tá bom. Faça isso. À medida que eu vou fazendo, você vai fazendo. Em nome de Jesus. 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 Aleluia, Deus. Glória a Deus. Louvado é o teu nome. Para nunca mais. Para nunca mais. Em nome de Jesus. A igreja pode glorificar a Deus. Ele está curado, queridos. Ele está curado, queridos.